Bom dia. Presidente Michel Temer pode antecipar retorno ao Brasil. Nova denúncia do procurador da República seria o motivo da volta mais cedo. Ministério Público Federal pede a absolvição de Lula e diz que o ex-senador Delcídio do Amaral mentiu. Lance mínimo para a privatização da Lotex da Caixa Econômica será de R$1 bilhão. Mega Sena pode pagar R$50 milhões no sorteio de hoje. Seleção brasileira treina hoje na Arena da Amazônia. Tite convoca Alexandro e Jamerson no lugar de Marcelo e Miranda, que foram cortados. Arthur Bisneto assume a Casa Civil da Prefeitura de Manaus. Governo do Amazonas garante pagamento de mais uma parcela do 13º salário em setembro. Tribunal de Justiça mantém restrições impostas pelo TCE-AM ao governador interino Davi Almeida. Polícia prende dupla com mais de 20 quilos de drogas na Cidade Nova. O Jornal da Manhã está começando agora. 5h48 em Manaus. Previsão do tempo. O Climatempo volta a prever chuva para Manaus neste sábado. De acordo com o Instituto, é de 80% a probabilidade de chover 8 milímetros hoje. Mesmo assim, será um dia de muito calor. 35 graus centígrados na máxima. No momento, 26 graus, com umidade relativa do ar em 72%. O Rio Negro baixou mais 22 centímetros de quinta para sexta. Seu nível em relação ao mar está em 23 metros e 61 centímetros. E são normais as operações de pousos e decolagens nos aeroportos de Manaus. Hoje é sábado, 2 de setembro. Dia de Santa Doroteia. Hoje também se comemora o dia do repórter fotográfico. São passados 245 dias do ano e faltam agora 120 para acabar 2017. Datas e fatos. Resumo da história. Em 1822, Dona Maria Leopoldina, reunida com o Conselho de Estado, assinava o Decreto de Independência do Brasil. O Barão de Coubertin, criador dos Jogos Olímpicos Modernos, morria em 1937. Em 1939, na Segunda Guerra Mundial, Getúlio Vargas declarava que o Brasil se manteria neutro. Emenda constitucional estabelecia o parlamentarismo, fórmula aceita por Jango em 1961. Em 1962, Pelé, aclamado rei do futebol, marcava seu gol de número 500. Agora 5h50 em Manaus. O futebol americano promete agitar o domingo com jogos do Campeonato Amazonense da modalidade e a estreia da Copa Sub-19. Às 14 horas, Amazon Blackhawks e a Juricaba Warriors abrem a 5ª rodada do estadual, mas antes disso, os times jovens do North Lions e o Nacional Cavaliers se enfrentam às 9 horas na estreia da Copa Curumim Bowl, destinada para jovens de 17 a 19 anos. Os jogos acontecem no campo da Vila Olímpica de Manaus, no bairro Dom Pedro, e a entrada é 1 quilo de alimento não perecível. A temporada da Bola Oval recebe o apoio do governo do Amazonas por meio da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer, SEGEL. Entre os dias 2 e 10 de setembro, o Shopping Ponta Negra recebe o Festival de Teatro Infantil de Bonecos, que será realizado em parceria com a consagrada companhia Articularte. A atração ficará localizada no segundo piso, ao lado da loja Vivara. No espaço, os pequenos poderão se divertir assumindo as peças Cuca, Fofa, de Tarsila, Portinari, Pé de Mulato e o Menino Coragem. Além disso, a criançada também poderá participar de oficinas de criação de bonecos que acontecerão no intervalo dos espetáculos. O Grêmio Recreativo Escola de Samba Reino Unido da Liberdade, bicampeã do Carnaval Amazonense, nasceu no dia 5 de setembro de 1981 no Morro da Liberdade, Zona Sul de Manaus, e na próxima terça-feira estará completando 36 anos gloriosos de existência. A diretoria da agremiação, que tem à frente o presidente Reginei Rodrigues, preparou uma extensa programação que terá início neste sábado, hoje, portanto, a partir das 21 horas, com o Pagode Resistência do Samba, Grupo Couro Velho e Bateria Furiosa Show da escola. No domingo, dia 3, haverá um ensaio de bateria com todos os seus naipes a partir das 18 horas, quando estará presente a ala Show Furiosa, Mestre Sala e Porta-Bandeira, Grupo Resistência do Samba e convidados. Na segunda-feira, dia 4, véspera do aniversário, a programação terá início às 19 horas com um empolgante arrastão a partir da Rua Maués, com destino à quadra da agremiação, com todos os setores da escola. Às 0 hora haverá queima de fogos e logo depois encerra com a banda
contágio. Em decorrência do feriado da Semana Pátria, o Paço da Liberdade recebe a exposição Monumentalidade, com obras do consagrado artista plástico amazonense Moacir Andrade. Funcionará somente na segunda-feira, dia 4 de setembro, e na quarta-feira, dia 6, no horário normal de 9 às 16h30. Na sexta-feira, dia 8, foi decretado ponto facultativo pela Prefeitura de Manaus. A exposição, que tem o artista Oscar Ramos como curador, ficará em cartaz até o dia 12 deste mês de setembro e é uma homenagem ao artista que faleceu em julho de 2016. Os moradores da comunidade Valparaíso, Zona Leste, comemoram hoje, sábado, o 26º aniversário do bairro. O evento será realizado no campo da comunidade, situado à rua Chico Mendes. A programação começa às 19h com shows musicais, sorteios de brindes, barracas com comidas típicas e brincadeiras. Esta é a primeira vez que o aniversário da comunidade será comemorado no campo de futebol. A banda Tommy Shot fará a abertura da festa. Em seguida, o forró inicial subirá ao palco e fará a gravação do show para disponibilizar posteriormente nas redes sociais. O evento está previsto para terminar no pingo da meia-noite. 5h53 em Manaus. O projeto social Quebrando o Silêncio da Igreja Adventista do Sétimo Dia está no apoio da Prefeitura de Parintins para as ações que irão ocorrer nas escolas, com palestras, feira de saúde, atividade esportiva e caminhada. Profissionais da Secretaria de Saúde e SEMASH irão apoiá-la. Quebrando o Silêncio é um projeto educativo e de prevenção contra o abuso e a violência doméstica, promovido anualmente em 8 países da América do Sul: Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai, desde o ano de 2002. Em Parintins, a programação irá ocorrer a partir do dia 12 deste mês de setembro, iniciando com palestras nas escolas. E o objetivo é envolver toda a comunidade e despertar o sentimento de denunciar e combater a violência sexual. 5h54 em Manaus. Prefeitura de Iranduba diz que foi mal. O prefeito de Iranduba diz que foi mal interpretado ao se referir a vereadores do município. Quem tem os detalhes é J. Rai. O prefeito de Iranduba, Francisco Gomes, disse por meio de sua assessoria que foi mal interpretado ao declarar que tem ajudado financeiramente alguns vereadores do município. A declaração foi na tarde da última terça-feira, durante evento da Secretaria Municipal de Saúde, realizado no auditório da prefeitura. De acordo com a assessoria, o que Chico Doido quis dizer, na verdade, foi que ele ajuda os vereadores a atenderem a muitas demandas recebidas da sociedade civil. Entidades como igrejas, associações, agremiações esportivas e também lideranças comunitárias. Convém ressaltar que não há legalidade na administração pública para esse tipo de atendimento, mas as pessoas procuram o prefeito e também procuram os vereadores em busca de ajuda, e isso quase sempre ultrapassa o limite dos recursos próprios de cada parlamentar, argumentou Chico Doido por meio da assessoria, justificando as ajudas financeiras do chefe do executivo aos edis, não exatamente para eles, e sim para apoiar a realização dos respectivos eventos, esclareceu. Abre aspas. O que falei foi mal interpretado. Essa era a verdadeira mensagem que eu queria passar. Posso não ter usado as palavras corretas, mas se magoei alguém, não tive a intenção. Tudo foi questão de interpretação. Fecha aspas, declarou o prefeito Francisco Gomes. Chico Doido disse ainda que quando usou a expressão chutar o balde, que teve ampla repercussão no meio político e nas mídias sociais, se referiu ao fato de já ter pensado por várias vezes em renunciar ao cargo, por conta das inúmeras dificuldades que encontrou quando tomou posse e dos grandes obstáculos que continua enfrentando diariamente. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, J. Rai. 5h57.
O município de Iranduba, na região metropolitana de Manaus, recebe hoje o projeto de arte, cultura, renda e inclusão social, Sabe Eugênia. O evento, realizado em parceria com a Prefeitura de Iranduba, Igreja Católica, Pastoral da Criança e outras entidades, vai ser das 9 às 16 horas deste sábado na Escola Estadual Cecília Carneiro de Oliveira, no bairro Novo Amanhecer. A iniciativa da Suzan, Secretaria de Estado da Saúde, já teve várias edições em Manaus no ano passado e atendeu a cerca de 1.500 pessoas. De acordo com a coordenadora estadual da Rede de Atenção Psicossocial, Luciana Diedrich, é a primeira vez que o projeto sai da capital para o interior do estado. O secretário de Segurança Pública do Amazonas, Carlos Alberto de Andrade, se reuniu nesta sexta-feira com o secretário nacional de Segurança Pública, Carlos Alberto Santos Cruz, em Brasília, tendo como pauta a liberação de recursos para projetos de combate ao narcotráfico na fronteira do Amazonas, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. Dentre eles, a aquisição de novos fuzis e de 3 lanchas blindadas, considerados equipamentos fundamentais nas operações dos rios. O Amazonas está entre os estados do país com maior quantidade de apreensão de drogas. Desde 2015 já foram apreendidas cerca de 30 toneladas, fruto de ações integradas da Secretaria de Segurança Pública e Polícia Civil e Militar. A Universidade do Estado do Amazonas, por meio da Universidade Aberta da Terceira Idade, UNAT, realizará 11 a 21 de setembro um esquenta das atividades da instituição. O objetivo é mobilizar a comunidade da terceira idade para a programação que será oferecida a partir de outubro deste ano. Para participar do esquenta não é necessária inscrição prévia, basta comparecer nos dias dos cursos oferecidos e ter acima de 50 anos de idade. Ao longo de 2 semanas serão ofertadas gratuitamente cursos de dança, reciclagem, meditação, oficinas de memória, jogos de tabuleiro, treino funcional e fisioterapia preventiva. No feriado de 5 de setembro, o mutirão no bairro Amazônia do Mendes, na Zona Norte, promove o segundo festival cultural. A programação inclui shows musicais, sorteios de brindes e aula de zumba. O evento iniciará às 18 horas e tem o apoio da Prefeitura de Manaus. O festão será realizado na rua Itaitê, entre as ruas 27 e Circular 2. A festa começa com a distribuição de picolés e pipocas para as crianças. Logo após haverá aula de zumba com o professor Nego do Reino e em seguida a comunidade participará dos sorteios de brindes. A bateria da Escola Samba Unidos da Cidade Nova fará uma apresentação especial e para fechar a noite a banda de forró Shot Real. 6h04 em Manaus, vamos até Manacapuru com Alberto Zegdeg. Bom dia, Zegdeg. Bom dia, Eduardo. Bom dia, bom dia, ouvinte da difusora. Bem, Eduardo, Prefeitura de Manacapuru, através da CEMED, está empenhada na preparação dos desfiles cívicos da Semana da Pátria, datas comemorativas à emancipação do Amazonas e independência do Brasil. Os desfiles, que todos os anos acontecem sempre no Boulevard Pedro Hatz, este ano será realizado na Arena do Parque do Ingá. Já está confirmada a participação das escolas municipais e estaduais, além de outras instituições como o Intrans, Bombeiros e Polícia Militar. Grupos formados por alunos das séries iniciais e ensino médio treinam diariamente para realizarem uma boa apresentação no evento que acontece nesta segunda-feira, dia 4. O secretário de Educação do município, professor Raimundo Conde, dá mais detalhes sobre o evento. Pois é, Zé, nós estamos preocupados e a prefeitura, através do prefeito Beto D'Angelo, visa muito essa questão do patriotismo, né? E nós não vamos deixar aqui Manacapuru ficar esquecido. Esse ano, juntando a SEDUC e a CEMED, nós temos assim 16 escolas que irão desfilar no turno matutino e 30 escolas no turno vespertino, né, no dia 4. E nós queremos convidar toda a população para participar. Nós temos belíssimas bandas fanfarras, belíssimos pilotões que vêm falando sobre a educação, o civismo e a cidadania. Também teremos aí o meio ambiente, contra a queimada, e são várias ações que nós vamos inserir nesse desfile que vai ser feito no Parque do Ingá. Pela primeira vez, o desfile cívico em Manacapuru será feito no Parque do Ingá. O evento está dividido em 2 momentos. Pela manhã, com início às 7h30, com término previsto para as 9h50. Já à tarde, o início está marcado para as 16h30, com encerramento previsto para as 21 horas. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, Zegdeg.
6h06 em Manaus. Obrigado, Zegdeg. Vamos agora até Eirunepé com o Hélio Ramos. Bom dia, Hélio. Bom dia, Eduardo, amigo da Difusora. Traga a informação, Eduardo, hoje do município de Carauari, aqui na região do Juruá, sudoeste do estado do Amazonas, que a prefeitura do município de Carauari, em parceria com a agência fluvial da Marinha, no município de Tefé, que é bem ao lado, concluíram um curso de aquaviários que qualifica o homem da região para trabalhar na marinha mercante pelos rios da Amazônia. Desta vez, Eduardo, foram 60 pessoas treinadas que receberam seus certificados de conclusão do curso. Agora, com as carteiras de marítimos, essas pessoas podem trabalhar em funções de auxiliar de convéis e de máquinas em embarcações do município de Carauari e da região. O prefeito do município de Carauari, Bruno Litaif Ramalho, disse-nos por telefone para nossa equipe que formou essa parceria com a agência fluvial do município de Tefé devido à necessidade desse profissional para atuar na região, nas embarcações e também pela geração de emprego e renda. O capitão Leandro, da agência fluvial do município de Tefé, disse-nos que esse treinamento que está sendo feito aqui na região já é constante e que a prefeitura do município de Carauari, Eduardo, fechou essa parceria patrocinando toda a logística para que eles pudessem vir ao município de Carauari e prestar esse serviço, esse curso de aquaviários. Portanto, 60 pessoas treinadas no município de Carauari pela Marinha, através da agência fluvial, para atuarem como auxiliares de convéis e de máquinas em balsas e recreios e outros tipos de embarcações que atuam na região do Alto Juruá. Volta a Manaus com a informação do município de Carauari, por aqui Hélio Ramos ao vivo, Difusora, Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Hélio. 6h08 em Manaus. O Amazonas Shopping informa que na próxima terça-feira, dia 5, e na quinta-feira, dia 7, funcionará em horário diferenciado devido aos feriados pela elevação do Amazonas à categoria de província e pela independência do Brasil, respectivamente. A praça de alimentação irá operar de 12 às 22 horas. As lojas âncoras funcionarão de 12 às 21 horas. As demais lojas do centro de compras estarão abertas das 14 às 21 horas. As linhas de ônibus que atendem o entorno do Sambódromo e da Arena da Amazônia terão reforço na frota nos dias 2, hoje, 5 e 7 de setembro, para atender usuários que irão acompanhar o treino da seleção brasileira neste sábado e as comemorações da Semana da Pátria, em virtude dos desfiles cívico, escolar e militar nos dias 5 e 7. Neste sábado, a frota operacional será a prevista para o dia e os fiscais da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, SMTU, acompanharão a operação das linhas que deverão receber o reforço de frota conforme a demanda, a fim de atender os usuários que participarão do evento do treino da seleção na Arena da Amazônia. Na próxima terça e quinta-feira, quando será feriado, os ônibus irão operar com frota de sábado. Em relação às interdições, a partir das 16 horas do dia 2, hoje, haverá alteração do itinerário com interdições na Avenida Constantino Neri, no sentido bairro Centro, desviando assim as linhas para a Avenida Djalma Batista. Devido ao feriado da Semana da Pátria, o governo do Amazonas, por meio da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos, ARSAM, iniciou ontem a Operação Transporte Seguro na Pátria. 11 municípios que fazem parte da região metropolitana de Manaus serão atendidos ou são atendidos por linhas intermunicipais que disponibilizam 52 horários diários de saídas de ônibus rodoviários pela rodovia Oscar Angelim. A fiscalização do serviço de transporte rodoviário intermunicipal será intensificada na plataforma da rodoviária e nas saídas da capital e conta com o apoio de 50 servidores que atuarão em pontos fixos e volantes em parceria com as polícias militar e rodoviária federal, além do Departamento de Trânsito, Detran AM. Serão fiscalizados com rigor o cumprimento de horários e gratuidades garantidas por lei, a lotação de passageiros e os itens obrigatórios de segurança dos veículos que devem ser obedecidos por usuários e condutores. 6h10 em Manaus. Após um minucioso estudo da equipe de engenharia do Instituto Municipal de Trânsito Manaus Trans, em parceria com a Secretaria de Infraestrutura SEMINF,
Novas intervenções no trânsito da região centro-oeste começarão a ser implantadas na próxima segunda-feira para promover melhorias na mobilidade urbana em áreas da capital que apresentam intenso fluxo de veículos. De maneira imediata, o primeiro ponto a receber melhorias com a implantação de projeto de um retorno será a Estrada dos Franceses no bairro Alvorada. O projeto vai facilitar o acesso para quem deseja se deslocar para a Avenida Constantino Nery, oferecendo a conversão que hoje é feita antes do restaurante La Parrilha. Os condutores vão poder retornar embaixo da alça do viaduto com faixa de desaceleração com mais segurança. Com a intervenção, a expectativa da Prefeitura de Manaus é reduzir o fluxo de veículos e desafogar o trânsito na área em até 40%. Segundo o diretor-presidente do Manaus Trans, Franklin Pinto, a circulação do novo retorno será permitida apenas para veículos de pequeno porte. Essa primeira intervenção vai facilitar o acesso para quem deseja se deslocar para a Avenida Mário Ipiranga e João Batista, oferecendo essa conversão que hoje é feita antes do restaurante La Parrilha, causando ali uma retenção muito grande na via. Os condutores vão poder retornar embaixo da alça do viaduto, vai ter uma faixa de desaceleração com mais segurança. Nessa intervenção será permitido apenas veículos de pequeno porte. 6:12. A Manaus Previdência convoca os aposentados e pensionistas do município que aniversariam neste mês de setembro para o recadastramento anual. O prazo vai até o dia 29 deste mês, uma sexta-feira. Caso os dados não sejam atualizados, terão o pagamento do benefício suspenso até a situação ser normalizada. Os segurados devem comparecer à sede do órgão, localizada na Avenida Constantino Nery, 2480-2480, Chapada, de segunda a sexta-feira, das 7 às 14 horas. As inscrições para o novo processo seletivo público da Petrobras estarão abertas até a próxima segunda-feira, dia 4. Serão preenchidas 159 vagas com formação de cadastro reserva para cargos de níveis médio e superior em diversas cidades do Brasil. Há vagas para o Amazonas. As inscrições são realizadas somente pelo site da Fundação Sesgran Rio, no www.sesgranrio.org.br. O valor é de R$ para o cargo de nível superior e 47 para os de nível médio. A garantia de remuneração mínima para o cargo de nível superior é de R$ 9.786,14 e para os cargos de nível médio de R$ 3.681,63, técnico de enfermagem do trabalho júnior, e R$ 4.436,38 para os demais cargos. O governo do estado, por meio do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, CETAM, está com inscrições abertas para o processo seletivo dos cursos técnicos e especializações técnicas até este domingo, dia 3 de setembro. Neste edital serão oferecidas 3.623 novas vagas para o primeiro semestre de 2018, sendo 260 vagas em cursos técnicos em Manaus e 1.193 para o interior do estado. Para os cursos de especialização técnica na capital serão destinados 500 vagas e para o interior serão oferecidas 870 vagas. Os cursos de especialização são destinados aos alunos que já passaram por um curso técnico. Para participar é necessário fazer a inscrição exclusivamente pela internet e realizar o pagamento único de R$30 no entanto, para as pessoas aprovadas, o curso é gratuito. Para fazer a inscrição e ter acesso ao edital completo, você pode acessar o www.concursoscopec.com.br. O campus Manaus Zona Leste está com 7 vagas abertas para a contratação de professor substituto para as áreas de engenharia, agronomia e agroecologia, biologia, geografia, língua inglesa e medicina veterinária no regime de 40 horas semanais. A seleção será feita por meio de processo seletivo simplificado, mediante avaliação curricular. E os interessados deverão realizar a inscrição exclusivamente pela internet no site IFAM no período 4 a 13 de setembro de 2017. A remuneração do profissional varia de acordo com a titulação do candidato, podendo chegar a R$ 5.742,14, além de benefícios como auxílio transporte, auxílio alimentação e auxílio pré-escolar. A taxa de inscrição é de R$50. 6:15. Com a visão de impactar diretamente na melhoria da qualidade de vida de milhares de pessoas que hoje vivem em áreas de risco nas zonas leste e norte de Manaus,
O prefeito Arthur Vigílio Neto apresentou o programa Pioneiro de Infraestrutura Resiliente Manaus 2030 a membros do Banco Interamericano de Desenvolvimento BID que estão na capital para conhecer mais da proposta e das áreas beneficiadas. O encontro foi realizado no Centro Cultural Palácio Rio Branco, no Centro Histórico de Manaus, e reuniu representantes do Banco Mundial e da Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno, SEMEF. A expectativa é de que a operação de crédito na ordem de 150 milhões de dólares possa ser aprovada ainda este ano, uma vez que o BID já demonstrou interesse na ação. A Prefeitura de Manaus estendeu até a próxima segunda-feira o prazo para adesão ao Refis Municipal. Contribuintes ainda podem negociar seus débitos municipais por internet no cmfatende.manaus.m.gov.br ou diretamente nos postos dos parques ou na Central CMF Atende na Rua Japurá, no centro. O subsecretário de Receita da Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno, SEMEF, Francisco Moreira, ressaltou que o vencimento das guias de pagamento emitidas no ato da negociação continua com prazo para o dia 6 de setembro. Os últimos dados divulgados do Refis dão conta de que mais de 42 mil negociações já haviam sido efetivadas, somando 103,6 milhões de reais. A Comissão de Transição do governador eleito Amazonino Mendes, PDT, informa que já está atuando para compilar informações junto ao Executivo Estadual sobre a atual condição financeira e administrativa do Estado. A comissão ressalta que na próxima segunda-feira, dia 4, as duas comissões de Amazônia e do governo irão se unir a partir das 9 horas na Secretaria de Estado da Fazenda Cefaz, com o objetivo de trocar informações a respeito da gestão interina. Após ser inspecionado durante 2 dias por uma comissão de auditores da Associação de Membros dos Tribunais de Contas, a Tricom, o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas recebeu o certificado de garantia de qualidade do Projeto Nacional Marco de Medição de Desempenho, Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas. É entregue pela Comissão de Garantia da Qualidade da Tricom apenas após a avaliação de documentos e dos procedimentos internos. O certificado coloca o TCAM no mesmo patamar de excelência dos melhores ou das melhores cortes de conta do país, tanto em estrutura física quanto de pessoal. O presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Cabo Maciel, líder do PR, defendeu a criação de uma unidade fluvial permanente equipada com lanchas rápidas, armamentos pesados para fazer frente ao combate aos piratas dos rios que estão cada vez mais audaciosos atacando pescadores, moradores ribeirinhos e embarcações de pequeno, médio e grande porte que navegam nos rios do Amazonas. De acordo com o Cabo Maciel, ficou perigoso navegar na região do Médio Solimões, no trecho entre Codajás, Coari e Itefé, devido ao grande número de assaltos que estão sendo registrados pela ação das quadrilhas que atiram para o alto, obrigando a embarcação a parar e sobem a bordo. O prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto, anunciou a nomeação do deputado federal Arthur Bisneto do PSDB para assumir o cargo de chefe da Casa Civil da Prefeitura de Manaus. O prefeito fez o anúncio na tarde de ontem, durante a inauguração da Unidade Básica de Saúde, a UBS, no Gueira da Mata, no bairro Zumbi dos Palmares, na zona leste da cidade. Com a nomeação de Bisneto, o suplente Carlos Souza, PSD, assumirá a vaga na Câmara dos Deputados. Arthur Bisneto foi deputado estadual na Assembleia Legislativa do Estado entre 2013 e 2014, quando foi eleito deputado federal, com maior votação entre os candidatos, com 250 mil votos. O desembargador Sabino da Silva Marques negou no início da tarde desta sexta-feira o mandato de segurança com um pedido de liminar impetrado pela Procuradoria-Geral do Amazonas, PGAM, contra a decisão do Tribunal de Contas do Estado, TCAM, que determinou esta semana medidas restritivas de gastos ao governo interino. Na decisão, o magistrado não verificou a existência das ilegalidades apontadas pelos procuradores do Estado ao analisar os documentos inseridos nos autos e extinguiu o processo sem resolução de mérito. O relator ressaltou que essas ilegalidades necessariamente passariam pela análise do mérito, sendo imperativo, portanto, que a decisão do TCE fosse examinada com base nos documentos apresentados na representação do Ministério Público de Contas, porém, a documentação não constava nos autos. Contudo, o impetrante não carreou aos autos referida documentação, assim como não trouxe ao processo a decisão colegiada que consubstancia o ato tido como coautor em si, informou. O desembargador Sabino Marques ressaltou que os tribunais de contas exercem também função acautelatória,
ponto pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, consistente na expedição de medidas cautelares, as quais devem ser adotadas em situações de urgência que demonstrem iminência de lesividade ao erário, citando medida cautelar da suspensão de segurança no número 4.878/precedentes STF Rio Grande do Norte. Destaque diante do conjunto probatório suficiente, o Tribunal de Contas, que tem o poder dever de atuar mediante razões de ordem pública, tem a incumbência de assegurá-la em decorrência de sua própria missão institucional, avaliou o relator. Manaus 6:20. O governo do Amazonas vai pagar mais 30% do 13º salário dos servidores públicos estaduais nos próximos dias 14 e 15 de setembro. A informação foi repassada pelo líder do governo na Assembleia Legislativa do Estado, o deputado Sabarris do PR. De acordo com ele, o pagamento da segunda parcela de 30% do 13º salário significará uma arrecadação de 21% em receita para o Estado no próximo mês. O governador eleito Amazonino Mendes já indicou a comissão de transição coordenada pelo ex-secretário de Saúde, Francisco Diodato, e determinou o levantamento dos números reais do Executivo Estadual junto à equipe formada pelo governador interino. A comissão de Amazonino Mendes é composta pelos servidores públicos Giordânio Oliveira de Andrade, Sander José Couto da Silva, Raimundo Nonato Belo Soares, Nícias Gorete Bastos Barjão, Anésio Brito de Paiva, Romeu Nogueira Campos Júnior e pela advogada Regiane Lopes Gioia. O jornalista Célio Alves Rodrigues Júnior atua como assessor de comunicação da equipe de transição. Agora 6:22 em Manaus. Polícia. A delegada titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, Juliana Tuma, afirmou que o bebê de 7 meses, vítima de estupro em um motel do bairro do Coroada, na zona leste de Manaus, já vinha sendo abusado há muito tempo. Um médico peruano de 45 anos e a mãe do bebê de 24 anos foram presos após serem flagrados com a criança em um quarto de motel. Após o flagrante, o bebê do sexo feminino foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para realizar exames de perícia que confirmaram o estupro. Os acusados do crime foram apresentados à imprensa na manhã desta sexta-feira na Delegacia Geral da Polícia Civil. Um homem não identificado foi morto a tiros na noite desta sexta-feira embaixo da ponte Benjamin Constant, na Avenida 7 de Setembro, no centro de Manaus. Segundo informações da polícia, um casal em uma moto teria efetuado os disparos. O crime ocorreu por volta das 20 horas. De acordo com a equipe da primeira Companhia Interativa Comunitária SICOM, populares informaram que um homem e uma mulher estavam conversando com a vítima no local e efetuaram cerca de 5 tiros contra o homem, que morreu no local. A dupla fugiu em uma motocicleta. Segundo a polícia, os tiros atingiram os braços, tórax e a cabeça da vítima. Uma denúncia anônima feita ao telefone 994-28-4400, linha direta da Força Tática, unidade da Polícia Militar do Amazonas, levou os policiais militares que estavam na viatura de número 1481 a interceptarem um veículo da marca Fiat, modelo Siena, de cor verde e placas JWY7804, com 2 homens no seu interior que portavam um revólver calibre 38 e um pouco mais de 20 quilos de uma substância possivelmente maconha. A interceptação do veículo ocorreu por volta das 14 horas na rua 77, bairro Cidade Nova, na zona norte de Manaus. De acordo com o capitão Alberto Neto, que comandava a guarnição, composta ainda pelo tenente Chandra e os soldados Zene Freitas, Babiton e a soldado Tainá, a denúncia dava conta de que o veículo passaria pela rotatória do SAMU próximo ao Hospital Universitário Francisca Mendes, carregado de entorpecentes. Os policiais então seguiram para o local, localizaram um carro suspeito e fizeram um acompanhamento, onde fizeram também a interceptação. No Fiat Siena haviam 2 homens. Com eles, os policiais encontraram uma arma de fogo e um primeiro pacote com aproximadamente 1 quilo do material. Ao revistar o porta-malas do carro, os policiais encontraram mais pacotes, somando aproximadamente 21 quilos da substância. Raimundo Elias de Souza Oliveira, 34 anos, Michel Souza da Silva, 31, foram apresentados no 6º Distrito Integrado de Polícia para procedimentos cabíveis. Esportes. Antes dos esportes, vamos aos números das loterias. O sorteio 1964 da Mega Sena pode pagar um prêmio de 50 milhões de reais para quem acertar as 6 dezenas. O sorteio acontece às 20 horas no horário de Brasília deste sábado em Bom Jesus da Lapa, lá na Bahia. E vamos aos números da quina, concurso de número 4.471. A quina não houve acertador. Expectativa de prêmio para hoje, estimativa de prêmio para hoje, de acordo com a Caixa Econômica Federal,
R$2.100.000. A quadra teve 55 apostas ganhadoras. Prêmio R$7.557,81. O terno teve 5.278 apostas ganhadoras. Cada uma delas deve receber R$118 e mais 43 centavos. O Duque, 134.425 apostas ganhadoras. Prêmios R$2,55. Atenção para as dezenas do concurso de número 4.471 da quina. Anote: 13, 34, 46, 70, 77. Vamos repetir as dezenas da quina, concurso 4.471. Confira: 13, 34, 46, 70. 77. O assunto agora é lotomania, concurso de número 1793. 20 acertos, apenas uma aposta ganhadora, lá de Juazeiro do Norte, no Ceará. E vai receber o prêmio acumulado de R$9.486.857 e mais 50 centavos. Com 19 acertos, 14 apostas ganhadoras, prêmio R$28.992,38. 18 acertos, 178 apostas ganhadoras, o prêmio R$1.425 e mais 19 centavos. 17 acertos, 1.824 apostas ganhadoras, prêmio R$139,08. 16 acertos, foram 11.453 ganhadores, com premiação individual de R$22,14. 15 acertos, 49.380 apostas ganhadoras, R$5,13. O azarão não deu sorte, 0 acerto, não houve acertador. Atenção para as dezenas do concurso de número 1793 da lotomania. Anote: 03, 04, 05, 06, 23, 29, 32, 43, 51, 53, 62, 63, 65, 66, 73, 77, 78, 81 83 e 89. Vamos repetir as dezenas do concurso 1793 da lotomania. Confira: 03, 04, 05, 06, 23, 29, 32, 43, 51, 53, 62, 63, 65, 66, 73, 77, 78, 81. 83. Fechando o jogo, 89. 6h32 em Manaus. Os jogos de ontem da Série C, nós tínhamos este resultado: 2 jogos apenas, ambos 0-0. Ipiranga do Rio Grande do Sul 0, São Bento também 0. Botafogo da Paraíba 0, Asa 0. Ainda pela Série C jogam hoje Mojimirim e Macaé. Tombense e Botafogo São Paulo. Clube do Remo do Pará e Sampaio Correia do Maranhão. Motoclube e Cuiabá. Pela Série A, apenas um jogo às 15 horas, horário de Manaus, Grêmio e Esporte Clube Recife. Em jogo único deste sábado, Grêmio e Esporte se enfrentam na Arena dos Mandantes para fechar a 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 40 pontos, o time gaúcho tenta diminuir a vantagem de 10 pontos do líder, Corinthians. Já a equipe pernambucana busca a vitória para seguir na briga pelo G6 do Brasileirão. O tricolor gaúcho terá 2 ausências ofensivas para o confronto contra o time pernambucano pela competição nacional. Os jogadores Luan e Lucas Barrios estão defendendo as seleções nacionais nas eliminatórias da Copa do Mundo. Pela Primeira Liga, hoje jogam às 18 horas Atlético Mineiro e Paraná Clube. Nos gramados europeus, a promessa de bons jogos pelas eliminatórias europeias da Copa do Mundo de 2018, com destaque para o jogo entre Espanha e Itália, às 15h45, no horário de Brasília. 6h33 em Manaus. O lateral esquerdo Alexandro da Juventus da Itália e o zagueiro Jamerson do Mônaco, que disputa o campeonato francês, foram convocados nesta sexta-feira pelo técnico Tite para os lugares dos jogadores Marcelo e Miranda na seleção brasileira, que enfrentará a Colômbia na próxima terça-feira em Barranquilla pelas eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo
de 2018 na Rússia. Marcelo, do Real Madrid, foi cortado da equipe por ter recebido o segundo cartão amarelo no jogo contra o Equador nesta quinta-feira, o que representa a suspensão automática da próxima partida. O zagueiro Miranda da Inter de Milão sofreu uma concussão num choque com o Gorilo Alisson no primeiro tempo do jogo com os equatorianos e foi desconvocado por motivos médicos, segundo nota divulgada pela CBF. Os dois novos convocados se apresentam à seleção em Manaus, para onde a equipe chegou na noite desta sexta-feira. Na capital amazonense, aqui, a seleção vai treinar sábado, hoje e domingo, antes de viajar para a Colômbia, onde jogará na terça-feira. Em jogo morno e sem grandes lances, a Inglaterra venceu Malta por 4-0 no estádio Takali, em confronto válido pela 7ª rodada das eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo da Rússia. Com esse resultado, o English Team segue na primeira posição do grupo F com 17 pontos. Jogando na Eden Arena, em Praga, a Alemanha sofreu, mas conseguiu vencer a Dinamarca por 2-1. Com esse resultado, os atuais campeões mundiais permanecem na primeira posição com 21 pontos. A Irlanda do Norte em segundo aparece com 16, os tchecos estão em terceiro com 9. E o México carimbou seu passaporte para o Mundial da Rússia. Jogando diante de sua torcida na noite desta sexta-feira, a seleção mexicana derrotou o Panamá por 1-0 e conquistou antecipadamente a classificação para a Copa de 2018, líder das eliminatórias da CONCACAF, com 17 pontos. Últimas notícias. O dólar fechou praticamente estável ante o real no primeiro pregão de setembro, após o relatório do mercado de trabalho norte-americano reforçar a aposta de que o Banco Central dos Estados Unidos voltará a assumir os juros somente no próximo ano, destaca a agência Reuters. A moeda dos Estados Unidos recuou 0,01% a R$3,1471 na venda, acumulando na semana queda de 0,23%. O Ibovespa avançou 1,54% a 71.923 pontos, após ter rompido mais cedo, pela primeira vez desde 2010, a barreira dos 72 mil pontos. Trata-se, entretanto, do maior patamar de fechamento desde 8 de novembro de 2010, quando o índice fechou a 72.657 pontos. A economia brasileira cresceu 0,2% no segundo trimestre de 2017, na comparação com os 3 primeiros meses do ano, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ontem. Em valores correntes, o PIB alcançou 1,639 trilhão de reais. A venda de carros comerciais leves, caminhões e ônibus novos cresceu 17,75% em agosto, na comparação com o mesmo mês de 2016. Foram emplacados 216.534 veículos contra 183.887 em agosto do ano passado. O resultado é o melhor já registrado em 2017. E o setor da construção civil recebeu com pesar o resultado do Produto Interno Bruto, o PIB, divulgado nesta sexta-feira, dia 1º, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que mostrou que a indústria da construção civil caiu 7% no segundo trimestre de 2017, na comparação com o mesmo período em 2016. E esse foi o pior desempenho entre todos os setores produtivos. 6h39 em Manaus. Há pouco mais de um mês do prazo final, a Câmara se apressa para tentar votar a reforma política. Mas deputados da base aliada e da oposição já dão como certo que passará apenas uma proposta mais desidratada, sem os pontos mais polêmicos, como mudança no sistema eleitoral. Para valerem para as eleições de 2018, as alterações precisam ser aprovadas até um ano antes. O pleito está marcado para o dia 7 de outubro de 2018. Portanto, a data limite para o segundo Tribunal Superior Eleitoral é o dia 6 de outubro. Até lá, restam 5 semanas. Uma dificuldade adicional é que os textos, depois de passarem na Câmara, precisam ser analisados no Senado. O governo federal publicou nesta sexta-feira as regras e o cronograma do leilão de privatização da Lotex, o braço da loteria instantânea da Caixa Econômica Federal. De acordo com a resolução publicada em edição extra do Diário Oficial, a previsão é que o edital seja publicado no 4º trimestre e que o leilão ocorra ainda neste ano. Segundo o Ministério da Fazenda, lancimínio para arrematar o direito de exploração da Lotex será de aproximadamente R$1 bilhão. O presidente
da Infraero, Antônio Clarete, afirmou nesta sexta-feira que não é contra as concessões dos aeroportos propostas pelo governo federal, mas disse que defende a melhor preparação da empresa para este momento. A declaração foi feita em Belo Horizonte antes de ele participar de uma palestra na Sociedade Mineira dos Engenheiros. A oferta de vaga de trabalho pode cair no Ceará com os atrasos de 4,5 milhões no repasse de recursos do governo federal ao Sistema Nacional de Empregos, o SINE. O atraso nos recursos atinge quase todos os estados do país. De acordo com o titular da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social, ainda é cedo para falar em fechamento das unidades, mas o número de vagas pode cair justamente no segundo semestre, quando surgem mais oportunidades de trabalho temporárias. Só no primeiro semestre deste ano, 66 mil pessoas foram cadastradas para emprego nas unidades do SINE em 33 municípios do Ceará. A Procuradoria-Geral da República aguarda somente a homologação da delação do doleiro Lúcio Funaro pelo ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal para apresentar uma nova denúncia contra o presidente Michel Temer. A expectativa é que a homologação ocorra na próxima semana, antes ou depois do feriado de 7 de setembro, na quinta-feira. A acusação por suposta prática de obstrução de justiça e organização criminosa já está praticamente pronta para ser enviada em seguida. O Palácio do Planalto divulgou nota na noite desta sexta-feira com críticas ao doleiro Lúcio Funaro, cuja delação aguarda para ser homologada pelo ministro Luiz Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal. Sob sigilo, o conteúdo dos depoimentos deve ser usado pela Procuradoria-Geral da República em uma eventual segunda denúncia contra o presidente Michel Temer. Funaro é apontado pelas investigações da Operação Lava Jato como operador de supostos pagamentos de propina ao ex-deputado federal Eduardo Cunha, do PMDB. O doleiro também foi citado na delação do dono da JBS, Joesley Batista. O Planalto ainda disse que o presidente Michel Temer não trata de ficções e invenções, nega que ele tenha obstruído a justiça e questiona a credibilidade do Funaro como delator. O presidente da República, Michel Temer, disse diante de um fórum de empresários hoje sobre o retorno do crescimento econômico do país e as novas oportunidades que oferecerá com seu plano de privatização e reformas ao investimento exterior. O Brasil está de volta e espera os empresários chineses, disse Temer, detalhando a evolução da economia brasileira e os planos de seu governo para impulsioná-la. Após definir o Brasil como um país rico em oportunidades, Temer citou números positivos do PIB, 1% no primeiro trimestre e 0,2% no segundo, deixando para trás 8 trimestres seguidos de quedas. O PIB se recuperou em pouquíssimo tempo e a economia voltou a crescer, afirmou. O presidente disse que, ao lado de sua equipe de governo, está modernizando o país através de medidas e reformas como o novo modelo de concessões e privatizações que respondem ao desafio de dar um salto de qualidade na nossa infraestrutura. Agora 6:44 em Manaus. O Ministério Público Federal pediu nesta sexta-feira a absolvição do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do banqueiro André Esteves, numa ação na qual eles foram acusados de tentar comprar o silêncio do ex-diretor da Petrobras, Nestor Severo. O órgão entregou à Justiça Federal, em Brasília, as alegações finais na ação penal, na qual apresenta as conclusões com base nas provas e depoimentos realizados. O Ministério Público Federal diz não ter encontrado evidências de que Lula e André Esteves cometeram um crime de obstrução de justiça. O Ministério Público Federal do Distrito Federal pediu à Justiça nesta sexta-feira que o ex-senador Delcídio do Amaral perca os benefícios do acordo de delação premiada. De acordo com o Ministério Público Federal do Distrito Federal, Delcídio mentiu em depoimentos aos procuradores e à Justiça. Procurador do MPF do Distrito Federal, Ivan Marques, se manifestou em alegações finais enviadas à Justiça no processo que investiga suposta compra do silêncio do ex-diretor da Petrobras, Nestor Severo. Na expectativa de enfrentar uma segunda denúncia nos próximos dias, o presidente Michel Temer decidiu antecipar em um dia a volta ao Brasil. O retorno de Temer estava previsto para quarta-feira, 6 de setembro, mas ele agora chegará na terça. A justificativa oficial é de que Temer quer estar no país para acompanhar a votação da proposta de mudança das metas fiscais deste ano e de 2018. Em conversas reservadas, no entanto, o presidente tem dito que, além de se defender no campo jurídico, precisa articular forte reação política à provável denúncia. Temer está em visita oficial à China e na semana que vem participará do encontro dos BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul e em Xiamen.
Vários deputados que acompanham sua tropa de choque na Câmara o acompanham na viagem. Embora interlocutores do presidente digam que a última flecha do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, a 15 dias de deixar o cargo, não terá potencial para fazer grandes estragos, o receio do Planalto, do Palácio do Planalto, é de que a cobrança da fatura por parte dos aliados seja um pouquinho mais alta. 6h46 em Manaus. A defesa de Luiz Inácio Lula da Silva pediu ao juiz Sérgio Moro a suspensão dos interrogatórios da ação que o ex-presidente responde por supostas vantagens indevidas recebidas da Odebrecht, que começam na próxima segunda-feira. O depoimento de Lula está agendado para o dia 13 de setembro em Curitiba. Antes dele, devem falar na semana que vem o empresário Marcelo Odebrecht, com interrogatório previsto para segunda-feira, dia 4 de setembro, e o ex-ministro Antônio Palocci, agendado para quarta-feira, dia 6. Os advogados de Lula afirmam que houve cerceamento de defesa, pois ainda não teve acesso à íntegra de todos os documentos da contabilidade paralela da Odebrecht, os sistemas MyWebDay e Drozes, abrigados em servidores de Angola, Suíça e Suécia, e pede prazo de 30 dias para análise, contados a partir do dia em que as informações forem disponibilizadas à defesa. Solicitam ainda as comunicações entre a Força-Tarefa da Lava Jato e as autoridades desses países e a tradução de todos os documentos apresentados pelo Odebrecht em inglês, alemão e espanhol, chamado de idiomas alienígenas, e que foram anexados ao processo sem tradução juramentada. 6h47 em Manaus, são as manchetes dos jornais, dos principais jornais brasileiros, começando pela Tarde de Salvador. Chineses selam interesse por ponte Salvador Itaparica e ferrovia Fiol. Principal matéria de capa do jornal O Globo, do Rio de Janeiro. Ministério da Fazenda dá aval para acordo de recuperação do Rio. O que diz a Folha de São Paulo? Bolsa atinge maior nível em quase 7 anos com PIB e dados dos Estados Unidos. Destaque do Estado de São Paulo. Janot denuncia políticos do PP por organização criminosa na Petrobras. Vamos ao Planalto Central, a capital federal, com destaque do jornal Correio Brasiliense. Na expectativa de segunda denúncia, Temer antecipa volta ao Brasil. O que diz o Valor Econômico? MPF diz que Delcídio mentiu e pede absolvição de Lula e André Esteves. Vamos a Belo Horizonte com destaque do jornal O Estado de Minas. A ANS suspende vendas de 41 planos de saúde a partir do dia 8. No Recife, o centenário jornal do Comércio estampa. Novo currículo do ensino médio será dividido em áreas e não disciplinas. Vamos a Fortaleza, no Ceará, com destaque do jornal Diário do Nordeste. Sobe para 87 o número de óbitos por chikungunya no Ceará. E agora vamos lá do outro lado, vamos a Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, com a principal matéria de capa do jornal 0 Hora. PMA paisana mata suspeito de assalto em bairro de Porto Alegre. Únicos jornais a chegarem à redação do Jornal da Manhã neste sábado, o centenário Jornal do Comércio estampa Futuro da Amazônia em pauta. E o jornal A Crítica, que diz: Prefeitura em Família, bisneto na Casa Civil. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição técnica de Itamar Jardina e Hernandes Sampaio. Reportagem de Alberto Zegdeg, Hélio Ramos e J. Rai. A apresentação foi de Edson Melo e de Eduardo Silva. O amor do Amazonas está no ar. Difusora